Boa noite, pessoal. Com a graça de Deus, nós estamos aqui reunidos mais um domingo, né, para a nossa reunião familiar. Eu espero que você esteja aí com a tua família, ou se você está sozinho também, que possa aproveitar esses momentos para podermos refletir um pouquinho a respeito da palavra de Deus. Amém? Então, hoje a mensagem que eu trago, ela está em Jeremias, capítulo 18, versículos do 1 ao 11. Se você tiver com a Bíblia aí, pode acompanhar a leitura que será feita nesse momento, ok? Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra. Ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu advertir converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau procedimento e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderão: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos, cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Então, gente, para a gente entender um pouquinho, eu queria só colocar quem era Jeremias, né? Jeremias foi um profeta que ele viveu num momento assim, o ministério dele todo foi num momento assim muito conturbado da história, não só da história de Israel, mas da história de todo aquele Oriente Antigo, né? E o povo, já ele vivia em Judá, já havia aquela divisão entre Israel e Judá, do povo de Deus, e ele vivia em Judá, e Deus o chamou para profetizar, né, para ser um profeta ao povo de Judá. E Deus também já o avisou que o povo iria rejeitar a sua mensagem, porque naquela época o povo estava totalmente corrompido, havia muita idolatria, eles tinham abandonado mesmo o Deus verdadeiro, né? Então Deus chama Jeremias para profetizar no meio daquele povo e Jeremias, assim, ele não foi muito aceito, porque ele chamava o povo ao arrependimento, ele falava ao povo que se não houvesse arrependimento, ele falava dos castigos que viriam, né? E o povo o rejeitava. Então, quando ele começou o seu ministério, era Josias que reinava, que era o rei, e Josias tentava, ele foi um rei bom, e ele tentava trazer o povo, resgatar o povo para adorar o verdadeiro Deus. E o povo rejeitava, porque estava vivendo na idolatria, né? Daí Josias morre, e Jeremias continua durante o período dos próximos 3 reinados, né? Jeremias continua ainda chamando o povo ao arrependimento, pregando ao povo que haveria castigo se eles não voltassem, né, à adoração ao verdadeiro Deus, mas os reis daquela época não eram como Josias. E ao invés de ouvirem Jeremias, eles ainda achavam que Jeremias poderia ser uma ameaça para eles, né? Então, Jeremias teve um ministério muito difícil, né?
foi difícil lidar com aquele povo. Ele era meio solitário naquele chamado ao povo, ao chamar o povo para o arrependimento. Mas ele nunca desistiu, ele sempre confiou, ele sempre teve a proteção de Deus, né? Isso me faz lembrar um pouco a situação que nós estamos vivendo, né, nesse período difícil que nós estamos passando, com tantas coisas acontecendo, tantos interesses por detrás de tudo que a gente está vivendo, e ainda assim tem pessoas tentando pregar a verdade que vem de Deus, né? Tentando trazer às pessoas a consciência de como agir, de como andar mesmo na presença do Senhor, e aí muitas vezes estão sendo mal vistos, estão sendo rejeitados e não estão conseguindo chamar o povo ao arrependimento, né? Como fazia Jeremias naquela época. Mas, enfim, então, no texto que nós vimos hoje, vamos ver um pouquinho hoje, Deus, como eu já falei, Jeremias viveu, teve o seu ministério numa época muito difícil para Judá, muito difícil para aquele povo, porque era um povo duro, um povo idólatra, né? Um povo que havia se desviado dos caminhos do Senhor, e Jeremias tinha assim ali a missão de chamar mesmo aquele povo ao arrependimento, né? E daí Deus, no meio de toda essa situação, ele chama Jeremias e ele quer falar com Jeremias de uma forma prática. Então ele fala assim: olha, levanta, Jeremias, e desce até a casa do oleiro, porque lá eu falarei contigo. E Jeremias faz isso, ele vai até a casa do oleiro. O oleiro era, eu acho que já deu para a gente perceber, né, que era aquela pessoa que usava o barro para amoldar os vasos, para fazer aqueles vasos, né? E daí Jeremias vê o oleiro trabalhando lá com o barro, formando, moldando o vaso, até que esse vaso quebra. E o oleiro precisa começar e fazer tudo de novo, fazer um outro vaso. E daí Deus fala com Jeremias. Então lá no capítulo 18, versículos 5 e 6, Deus fala assim: não posso eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós nas minhas mãos. Então Deus queria que Jeremias visse de uma forma prática que assim como o vaso na mão do oleiro era o povo, né? Era cada um daquele povo, daquelas pessoas nas mãos do Senhor. E o Senhor querendo moldar aquelas pessoas, né? Façamos algumas considerações com essa situação. Primeira delas, qual é o material que o oleiro usa para fazer o vaso? É um barro. É um barro que ele tirou de algum lugar. Então, ele tirou aquele barro de algum lugar para poder trabalhar com ele, né? Então, vamos fazer uma comparação? Porque Deus se comparou ao oleiro e nós como barro, né? Que ele estava moldando. Então, se nós formos comparados como barro, então pensa o seguinte: nós também temos que sair do lugar em que nós nos encontramos, da situação em que nós nos encontramos, para sermos moldados pelo oleiro. E muitas vezes essa situação em que nós nos encontramos é uma situação onde nós estamos vivendo longe da vontade do Senhor, né? Então nós estamos acomodados ali como barro na beira de um rio, na beira de um lugar úmido. Nós estamos acomodados com as nossas imperfeições, com a nossa vida mundana,
com a nossa aceitação de tudo que o mundo nos oferece, né? E nós precisamos ser tirados dessa situação para sermos levados para que o oleiro possa interferir e nos amoldar. Então, eu achei assim, interessante quando eu vi essa questão de o barro separado e nós também sermos separados da situação, do lugar onde nós nos encontramos, né? Se esse lugar é um lugar onde nós estamos acomodados sem a presença de Deus. Daí esse barro é levado, né, para o oleiro. O oleiro. Então, nós precisamos também nos colocarmos nas mãos desse oleiro, para que esse oleiro possa trabalhar com as nossas vidas, né? Então, nós temos que sair do lugar que não permite a ação de Deus, para estarmos no lugar onde Deus possa trabalhar com a nossa vida. Tá, mas daí eu posso pensar assim, né? Mas poxa, eu não tô nessa situação de lama, lá como barro lá no meio da lama. Poxa, eu tenho uma vida digna, eu tenho uma vida onde eu não faço mal, eu tenho a minha vida de uma forma honesta, justa, né? Então, a gente tem que se lembrar um pouquinho do jovem rico. Para que nós possamos ser um vaso e um vaso de honra na presença de Deus, é necessário nós passarmos pela mão do oleiro. Não precisa só eu ter saído dessa situação de lama ou nessa situação de coisas erradas que eu vivia, né? E ter uma vida reta, justa, bonitinha. É necessário eu passar pelas mãos do oleiro. O oleiro tem que me amoldar para que eu possa ser um vaso. Senão, eu vou continuar sendo barro a vida inteira. Ainda que seja um barro bonzinho. Não sei se está dando para entender. Porque muitas vezes nós achamos que só o fato de nós termos uma vida digna, honesta, uma vida de fazermos as nossas práticas religiosas, já é suficiente. Não é. Nós precisamos passar pela mão do oleiro. Nós precisamos deixar que Deus nos molde, né? E para ser construído, para que o oleiro construa um vaso, é necessário passar por algum processo. Então, primeiro ele amassa o barro, né? Ele amassa várias vezes o barro. Ele não pode deixar bolhas dentro do barro, porque se deixar bolhas, quando o vaso estiver pronto e for para o forno, as bolhas vão estourar e vão provocar rachaduras e quebras até mesmo no vaso. Então é necessário que o oleiro possa amassar esse barro, né? Quantas vezes forem necessárias. E é necessário tirar todas as bolhas. Então, com isso, gente, se a gente for fazer um paralelo, é necessário que aquelas bolhas do rancor, aquelas bolhas do ódio, da ira, da soberba, da vaidade, da falta de perdão, da amargura, sabe? Todas essas bolhas e tantas outras mais que muitas vezes existem dentro de nós, todas essas bolhas sejam estouradas. E para isso precisa o barro ser amassado, né? Muito amassado, por várias vezes. E daí eu pergunto, tá doendo? Muitas vezes dói, né? Muitas vezes dói muito, mas é necessário. Lembra quando estiver doendo que o oleiro está ali trabalhando.
O oleiro está com as suas mãos amoldando para que nós possamos ser verdadeiros vasos de barro e feitos para a honra, não para a desonra. Então, eu quero passar por esse processo, eu tenho que desejar passar por esse processo. Porque quando esse processo todo tiver acabado, quando tiver aquele vaso pronto, né? E outra coisa, quando tiver aquele vaso pronto, sem nenhuma bolha, ele ainda vai para o forno. Porque é lá é que ele vai ganhar a resistência, a consistência verdadeira, para poder ser um vaso de honra. Para sermos um vaso, nós precisamos que o nosso caráter seja moldado, né? Nós precisamos deixar que Deus molde o nosso caráter. E muitas vezes, quando o vaso já está quase pronto, ele quebra porque ainda existe naquele barro muitas bolhas. Existe ainda na nossa vida muita dureza no nosso coração, existe ainda muita fraqueza, muita fragilidade, muitas coisas ligadas a este mundo. Existe ainda muita mentira. E nós precisamos deixar tudo isso para trás. Nós precisamos deixar que Deus molde mesmo as nossas vidas para que nós sejamos um vaso de honra, um vaso perfeito. E Deus quer fazer isso. Então, Jeremias até vê, né? Quando o vaso se quebra e o oleiro começa tudo de novo. Então, Deus quer nos moldar segundo o caráter dele, segundo a vontade dele. E nós precisamos estar disponíveis nas mãos desse oleiro, para que ele vá nos moldando. Nós precisamos entender que muitas vezes é necessário nós sermos amassados, né? Nós passarmos por algumas situações em que vai fazer com que o nosso caráter seja moldado e as bolhas sejam tiradas da nossa vida. Isso é extremamente necessário. Que todas as bolhas sejam tiradas da nossa vida. Se o toque das mãos de Deus é para nos corrigir, nós temos que aceitar o toque das suas mãos. Pois quanto mais o oleiro toca as mãos no barro, mais ele vai amoldando aquele barro, mais ele vai ficando perfeito. Então é necessário que nós aceitemos o toque das mãos de Deus em nós, porque assim a ação divina ficará em nossas vidas. Isaías 64:8 fala assim: ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós obras de Suas mãos. Então vamos entender que é necessário nós aceitarmos as mãos do Senhor agindo sobre as nossas vidas. Mas para isso é necessário que eu esteja no centro da roda, que eu esteja no centro da vontade de Deus. Porque senão, Deus, se eu continuar aquele barro lá no lago, lá no brejo, lá na lama, Deus não poderá agir na minha vida. É necessário que eu esteja no centro da roda, como barro, para Deus possa moldar a minha vida. Para continuarmos, eu queria convidar você e a sua família, ou mesmo você que está sozinho, a louvarmos ao Senhor nesse momento. Eu quero ser Senhor amado, como vaso nas mãos do oleiro. Quebra-me
pessoal, gostaram da surpresa? Conseguiram matar um pouquinho as saudades da Maria, da Thaís, da Dona Bela? Foi muito bom, né? Queria agradecer por ter aceitado o convite. Queria agradecer também as famílias que têm participado com a gente aqui no vídeo, né? Gravando os louvores. Que Deus possa estar abençoando cada um das pessoas que estão se dispondo a nos ajudar nas reflexões. Então, depois que Jeremias viu o oleiro trabalhando, né? Então, a partir do versículo 5 diz assim: Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, diz, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado, arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da sua perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ela a desgraça que tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação ou um reino seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não me obedecer, então me arrependerei do que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém: assim diz o Senhor, estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se cada um de seu mau caminho e corrija a sua conduta e as suas ações. O versículo 12 diz assim: Mas eles responderão: Não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um nos seguirá a rebeldia do seu coração mau. Nós estamos vivendo dias difíceis, como eu já disse, né? A gente está vendo muita coisa acontecer e é tempo de arrependimento. É tempo de nós nos arrependermos dos nossos maus caminhos, é tempo de nós nos voltarmos para o Senhor, é tempo de nós fazermos a nossa opção, a nossa escolha. E se ela for pelo Senhor, que Deus nos ajude, nos abençoe, porque a caminhada não é fácil, é muito difícil. Esse mundo tem tentado nos enganar o tempo todo. Que nós possamos estar no centro da roda e deixando que Deus trabalhe em nossas vidas. Se o desejo do teu coração nessa noite é que o Senhor renove a sua vida, se o desejo do teu coração nessa noite é que haja um verdadeiro renovo na sua vida, eu queria que você cantasse esse louvor nesse momento como uma oração, pedindo que Deus verdadeiramente venha, interceda, renove as nossas vidas, em nome de Jesus.
já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Necessita mais de ti. Eu vou encerrando por aqui e quero desejar a todos vocês uma ótima semana, que Deus possa estar abençoando a semana de vocês e a gente em breve, muito em breve, o desejo do meu coração é estar junto com todos vocês novamente. Boa noite, pessoal.